Shalom, meus queridos, que a graça e a paz de Yeshua HaMashiach esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Neste momento, eu quero compartilhar com vocês Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, que nos diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda oração e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Esta foi a leitura de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10 em diante. Na vida cristã, nós lutamos contra principados, contra potestades, que são poderosas forças malignas compostas por anjos caídos, liderados por Satanás, que é um adversário que procura nos derrotar. Você pode olhar lá na carta de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, que nos diz assim, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8: Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Lá em Salmos vai ter essa outra referência, nos dizendo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e o livra. Salmos 34, verso 7. Então aqui nós observamos que a nossa luta, ela não é uma luta carnal, ela é uma luta travada no mundo espiritual, uma luta travada num ambiente onde os nossos olhos não é capaz de contemplar. Nós não podemos contemplar com os nossos olhos carnais, mas essa batalha, ela é real, ela acontece dioturnamente. Salmos 34, verso 7, como eu acabei de mencionar, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele fica 24 horas por dia, bramando, rugindo como um leão, buscando alguém para tragar, buscando alguma vida para ceifar. E tendo em mente o que nos diz aqui Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante, ele nos transmite a seguinte mensagem: olha, vocês não estão sozinhos, vocês estão lutando contra um inimigo astuto, contra um inimigo ardiloso, um inimigo que ele é estrategista, é um inimigo que ele é especialista em armar armadilhas, em colocar armadilhas mortais para ceifar a sua vida. Mesmo que ele não ceife a sua vida, que ele não interrompa o seu contato com este mundo físico, ele vai ceifar a sua vida de forma espiritual, te matando através dos pecados. Os pecados
os nossos pecados, ele vai fazer separação entre nós e Deus. Isaías capítulo 59, a partir do verso 2, que diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades, ele faz separação entre nós e o nosso Deus, de sorte que os nossos pecados encobrem o rosto de Deus, para que ele não nos ouça e não nos veja. Olha que coisa séria, como isso é algo muito delicado para a vida do ser humano. Então aqui em Efésios, ele nos passa a ideia que nós estamos em um campo de batalha, nós estamos em uma guerra onde nós não conseguimos ver o nosso inimigo, mas que é um inimigo poderoso, ardiloso, astuto e sorrateiro. Quando você menos espera, ele tem ali armadilhas prontas para poder te ceifar, para poder tomar conta, tomar posse da sua alma. Por isso aqui o apóstolo ele nos dá a ideia de quando fala aqui que nós temos que orar em todo o tempo, verso 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, né, por todos os santos. Nós devemos orar sem cessar. A nossa oração deve ser oração feita no Espírito, uma oração ininterrupta. A todo momento, você não vai ficar orando o tempo todo, mas a todo momento que você puder, ore em Espírito. Clame a Deus pela sua vida, pela vida dos seus familiares, pelas vidas dos seus amigos, parentes, para que Deus possa dar livramentos para todos nós. Somos livrados muitas vezes em diversas horas do dia. Muitas vezes acontecem coisas quando nós estamos, por exemplo, para sair, para fazer uma viagem, para pegar o nosso carro, a nossa moto, ou até mesmo para sair de casa andando. Acontecem situações que impedem você de sair naquele momento. Você às vezes acaba ali se atrasando 10, 15 minutos, meia hora, uma hora para você sair. Às vezes é o próprio Deus que está causando situações para que você venha se atrasar, porque ele está te livrando de um laço, de uma seta do inimigo armada lá na frente contra a sua vida. De repente, se você saísse de casa neste horário, ou do local onde você se encontrar, se você sair daquele local neste exato momento que você pensou em sair, o inimigo pode ceifar sua vida lá na frente. Às vezes ele não ceifa a sua vida, mas pode te causar aí uma ferida, um acidente que pode impossibilitar você de andar, de falar. Você pode ficar em coma, em cima de uma cama, impossibilitado, né, de exercer suas funções motoras, de exercer suas funções cognitivas. E isso tudo vem através do livramento que Deus nos dá. Os anjos do Senhor, eles estão acampados ao nosso redor, nos livrando, nos guardando, nos protegendo. Mas nós devemos fazer a nossa parte, que é cingir, nos vestir com a couraça da justiça. Quando Paulo fala isso, ele está tendo em mente aqui a ideia da armadura do soldado romano, que ela era composta por uma malha, né, que cobria todo o seu corpo, e com a malha de aço, né, que cobria todo o seu corpo. Depois, por cima dessa malha de aço, ele colocava ali a sua armadura. A sua armadura, ela tinha ali umas cintas de couro para amarrar, para firmar, para fazer com que essa armadura ficasse firme, para não impedir que o soldado no campo de batalha ele se movimentasse com destreza e maestria. E ele ainda vai dizer mais: tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo, no próprio nome já diz, é para você se defender, o escudo da fé. Toma também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos fazer como o salmista, que diz, Salmo 119, verso 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Olha também o que está registrado aqui em Josué, capítulo 1, verso 8, que diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás.
Então essa palavra, a palavra de Deus, ela tem que estar forjada em nós, no nosso coração. Dia e noite nós devemos orar sem cessar, através das orações, das súplicas, através da leitura, da meditação na palavra de Deus. Assim nós poderemos, em momentos de angústia, em momentos de aflição, clamar a Deus por socorro, buscar refúgio na palavra de Deus, e ela nos trará o conforto, o alívio necessário que nós precisamos. Ela nos dará o norte, ela nos guiará em todos esses momentos, no momento de batalha, no momento de aflição, naquele momento em que você estiver mais angustiado, a palavra de Deus ela vai ser o seu escape, a sua saída, ela vai ser o seu escudo, a espada que vai estar ali te defendendo, te resguardando, te protegendo. E ela diz mais também, coloque o capacete da salvação, para que sua mente, que os seus ouvidos estejam blindados. Quando ele fala do capacete da salvação, ele está falando aqui do elmo romano. Ele era composto, era um capacete que cobria toda a fronte de um soldado, né? E os olhos do soldado tinham uma parte do capacete que descia entre os olhos do soldado. Então o soldado aqui ele estava muito bem guarnecido, muito bem protegido, né? Esse elmo ele cobria toda a face do soldado, e isso nos dá o quê? Nos dá a alusão de que nós teremos a nossa mente blindada, os nossos ouvidos blindados, né? E que os nossos olhos estejam guardados, estejam protegidos. E também está registrado aqui, em Deuteronômios, capítulo 6, versículos 6, 7, 8 e 9, que está escrito assim, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Lembra-se do elmo que eu mencionei agora? Estarão por testeira entre os seus olhos, e as escreverás nos umbrais, nos portais da tua casa, né? Nos umbrais da tua casa e nas suas portas. Para quê? Para que o tempo todo nós estejamos guardados, que a palavra esteja nos resguardando, né? Nos dando o norte, nos guiando, nos dando força para resistir todos os ataques inflamados do maligno. Satanás, ele não brinca de ser quem ele é. Ele vai atentar contra a sua vida com tudo que ele tem, com tudo que ele sabe. Toda a estratégia de guerra, ele é treinado, ele conhece todas as artimanhas. Há poucos dias eu gravei um vídeo que está no meu canal, você pode entrar lá e conferir, que fala sobre a questão do veneno que anestesia a alma, né? O pecado, eu dei o exemplo do pecado sendo algo doloroso. Quando cometemos um pecado, ele nos causa dor, nos causa remorso, ressentimento. A nossa consciência, ela nos acusa, né? Ela nos mostra que estamos errados, aí pecamos de novo. É como se você tomasse outra ferroada, e vai chegando um determinado momento, várias ferroadas vão sendo dadas naquele mesmo local. Chega um ponto que você para de sentir dor, e a dormência toma conta daquele membro que foi afetado. Assim é o nosso estado, é o estado do ser humano quando ele está em pecado. Chega um momento que ele começa a ficar dormente pelo pecado, começa a ficar insensível à voz de Deus. Por isso, Efésios diz que nós estamos em uma guerra. Não lutamos contra carne e sangue, mas lutamos contra principados, contra potestades que habitam na região celestial. O mundo real, ele é tão real assim como eu e você. O episódio lá de Balaão, onde Balaão estava espancando a sua jumenta, o anjo falou para ele: olha, eu te saí como adversário porque o seu caminho era perverso, e você já espancou a sua jumenta 3 vezes. Se ela não se desviasse de mim, você estaria morto agora. Então vamos ter em mente, irmãos, vamos orar o tempo todo, porque o inimigo das nossas almas, ele não brinca, ele não vacila, ele não brinca de ser quem ele é. Então, em nome de Yeshua HaMashiach, leia a palavra, medite nesse santo livro todos os dias. Invista, isso não é perder tempo.
é investimento. Invista pelo menos 1 hora do seu dia para ler pelo menos 2 capítulos das Sagradas Escrituras. Escreva estas palavras, ate-as na tua mão, te coloque por testeira entre os teus olhos, esconda esta palavra no seu coração, para que no momento da angústia, no momento da aflição, quando você se encontrar no meio da batalha, na hora que a batalha se tornar ferrenha, quando o inimigo vier contra você com toda a fúria, você vai estar firme para se defender com o escudo, com a espada do Espírito. Você vai estar com o capacete da salvação, vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. E esta palavra será lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Se você gostou desta mensagem, se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Shalom.